Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu filho tinha ganhado um violão de presente quando completou 7 anos. Só que o violão ficou ali, esquecido num canto do quarto, só juntando poeira. No começo, ele não se interessou. Até que depois de um tempo, volta e meia, eu via com o violão ali dedilhando, tentando, sei lá, tocar alguma coisa. Um dia, recebi a visita de uma amiga e ela viu meu filho com o violão para lá e para cá e me incentivou a colocá-lo numa escolinha para ele aprender a tocar. Sugeriu que eu procurasse na internet, que com certeza acharia um lugar ali perto de casa mesmo, que desse aulas de violão, de música. Olha, nem cheguei a dar muita bola, assim, num primeiro momento, mas aí conversando com o Henrique, ele me falou que tinha muita vontade de aprender. O problema é que a minha vida era tão agitada, tão corrida. Eu era separada, tinha de cuidar tudo sozinha. Casa, trabalho, filho. Olha, tinha dias que eu não conseguia nem respirar. No fim, vendo que meu filho realmente não largava daquele violão, resolvi procurar uma escolinha de música ali no bairro. Foi desse modo que acabei chegando até o Celso, o professor de violão. Lembro que quando conversamos, ele foi bem simpático comigo. E também tratou meu filho muito bem. Tanto que acabei matriculando o menino na mesma hora. Como eu não tinha tempo para nada, optei por uma aula apenas no sábado, na parte da tarde. Eu levava o Henrique e ficava ali de olho nas aulas, acompanhando a evolução dele. Às vezes, eu o deixava ali com o professor, saía para resolver alguma coisa, depois passava para buscá-lo. O Celso sempre o elogiava. Olha, teu menino é muito esforçado, viu? Vai aprender rapidinho. Ele tem dom para música. Eu ficava tão feliz quando ele falava aquilo. Orgulhosa, né? Qual é a mãe que não ficaria? Até que um dia aconteceu uma coisa que me deixou meio sem graça. Eu estava ali perto, acompanhando a aula, meu filho ali praticando, eu olhando para ele, né, com todo aquele orgulho. Aí, meio distraída, olhei assim para o lado, na direção do professor, e percebi que ele estava olhando diretamente para mim. Aliás, quando notou que eu tinha reparado, ficou meio encabulado e desviou os olhos. Deve ter ficado sem graça também. Foi apenas a primeira vez que isso aconteceu. E sempre que acontecia, eu ficava meio desconcertado. Era separada já fazia 3 anos. E desde que me separei, até por falta de tempo, nunca mais pensei em nada que se referisse a amor, a namoro, relacionamento ou coisa parecida. Na verdade, sequer me interessei. Mesmo porque tinha sofrido tanto nas mãos do meu ex-marido, que preferia até ficar sozinha, a passar por tudo aquilo de novo. O Vitor, meu ex, era uma pessoa muito narcisista, manipuladora. Olha, fez da minha vida um verdadeiro inferno. Eu só consegui sair daquele casamento porque, graças a Deus, ele se interessou por outra mulher e resolveu me deixar. Do contrário, acho que ainda estaria penando nas mãos dele. Quando estávamos juntos, olha, minha vida era um terror, né? Que ele fazia de tudo para que parecesse para os outros um paraíso. Pelo fato de minha família ser toda do norte do Paraná, eu não tinha nem a quem recorrer aqui. E porque ele não me deixava trabalhar fora, tinha mais essa, né? Não conseguia me manter sozinha. Então, juntando tudo isso, ele foi conseguindo me controlar e me manipular durante aquele tempo todo. Acabei descobrindo que ele andava saindo com outra mulher, e isso meio que facilitou o processo da nossa separação. Até porque, como eu já falei, ele se interessou por essa outra e preferiu me deixar para ficar com ela. Quer saber? Ergui as mãos para o céu. Juro. Dei graças a Deus. Apesar de não ter sido fácil para mim no começo,
porque nem emprego eu tinha. Como eu já disse, isso já fazia 3 anos, nossa separação. E eu estava bem, me sentindo em paz, feliz cuidando de mim e principalmente do meu filho. Estava sozinho, não tinha ninguém para compartilhar minha vida, mas estava tranquilinho ali no meu canto. Aliás, se fosse para passar sofrimento de novo, ficar sozinha seria a opção ideal para mim. Por isso, desde que o Vitor saiu de casa, eu nunca mais tinha me envolvido com ninguém, nem me interessado. Quer dizer, pelo menos, não até conhecer o professor de violão do meu filho. Não sei nem explicar em palavras, mas o Celso tinha algo que mexia comigo. E quando eu percebi que ele, às vezes, me olhava, sabe assim, demonstrando um certo interesse, isso se tornou ainda mais presente no meu sentimento. Quando flagrava olhando para mim, por exemplo, senti uma coisa tão forte. Às vezes, ele pegava o violão e tocava uma música. E enquanto tocava e cantava, me olhava como se estivesse cantando justamente para mim. Eu me arrepiava toda quando ele fazia isso. Além de tudo, ele tocava tão bem e tinha uma voz tão bonita. Um dia eu até comentei: nossa, Celso, você é muito talentoso. Será que um dia o Henrique vai aprender a tocar como você? Claro que vai, imagina. Até melhor. É só ele se dedicar, né? Praticar principalmente. Aliás, me fala uma música aí que você gostaria que eu cantasse para você. Uma música do meu gosto? Ah, sei lá, tem tantas. Essa mesmo que você acabou de tocar é tão linda. Tá, mas escolhe a tua preferida. Aquela que mexe com o teu coração quando você escuta. Eu pensei um pouco, fiquei ali, sabe, diante dele. De repente, me veio à cabeça 2 músicas que eu adorava. Escolhi uma das 2 e falei o nome do cantor e da música que eu mais gostava. Ele conhecia e sabia tocar. Ele tocou e cantou, juro por Deus, como se só houvesse uma pessoa no mundo, aquela que estava ali diante dele, que era exatamente eu. Olha, se eu tinha alguma dúvida ainda de que ele se interessava por mim, essa dúvida teria caído por terra depois que ele cantou aquela música. Não vou negar que fiquei emocionada e também meio sem graça, né? Porque era visível que ele estava me paquerando. E o pior, ou melhor, né? Não sei, é que eu estava adorando. Lembro que um dia ele perguntou sobre o pai do Henrique. Foi a primeira vez que ele entrou naquele assunto pessoal. E nessa hora, acho que minha expressão deve ter mudado. Primeiro perguntei por que ele queria saber. E, sei lá, fiquei tão deslocada. Porque não era uma coisa da qual eu falava assim, com tranquilidade. Falei que era separada, né? Que só tinha o Henrique. Ele ergueu assim as sobrancelhas nessa hora, como se estivesse surpreso, e depois sorriu. Você vê como é, viu? Eu também sou separado. Sério? E você tem filhos lá com a tua ex? Tem uma menina. Aliás, ela é um pouquinho mais velha que o teu menino. Sabe, por coincidência, nós 2 éramos separados. E tínhamos filhos praticamente da mesma idade. Eu digo coincidência, mas sei lá. Na hora, cheguei até a pensar, será que é o destino? Ele falou que não fazia muito tempo que estava separado. Só 6 meses. Não vou mentir. Isso mexeu comigo. Me deixou pensativa. Me fez até olhar para ele com outros olhos. Eu já andava me sentindo meio caidinha, digamos assim, por ele.
meio encantada, pensando nele, às vezes até em momentos impróprios. E depois desse dia, quando a gente ficou sabendo, né, um pouco mais um do outro, passei a pensar nele um pouco mais. Um dia, ele me fez um convite. Perguntou o que eu ia fazer à noite e me convidou para a gente sair para algum lugar. Fiquei balançada, não nego. Mas respondi que não podia, porque tinha meu filho, né? Não tinha como deixá-lo sozinho e também não tinha ninguém para deixar tomando conta dele. Ele ficou meio frustrado, eu percebi, mas entendeu. Querer eu até queria, né? Claro que queria. Só que não sei, também me bateu um certo medo. Depois que me separei, nunca mais tinha trocado sequer um beijo com outro homem. O Celso parecia diferente do Vitor, só que mesmo assim eu tinha medo. De repente me envolvo com outro cara e acabo me decepcionando de novo, ou passo por tudo aquilo que já tinha passado. Isso, de certo modo, me freava um pouco também. O fato é que depois desse primeiro convite, apesar da minha negativa, volta e meia, ele voltava a cara. Me fazia elogios, dizia que eu era uma mulher incrível, batalhadora. Imagine como que eu me sentia nessas horas, né? Emocionada, mas com aquele medo de me deixar levar e acabar quebrando a cara. No entanto, de tanto eu insistir, um dia eu falei: olha, Celso, sair com você sabe que eu não posso, por causa do Henrique, né? Mas se você faz tanta questão, a gente podia marcar um jantar lá em casa. O que você acha? Ah, por mim tudo bem. Quer saber? Eu até prefiro. Desde que, claro, não tenha nenhum problema para você, né? Naquelas alturas, eu estaria mentindo se dissesse que não estava me sentindo muito atraída por ele. Repito, pensava nele muitas vezes durante o meu dia. Às vezes, lá mesmo no trabalho, um segundo de distração e eu me pegava com ele no pensamento. Olha, chegou num ponto que eu não via a hora de chegar o sábado, só para poder levar meu filho até a aula de violão. Tudo para poder vê-lo, conversar com ele. Apesar de tudo, eu não sabia ao certo o que estava sentindo, o que ele tinha despertado em mim. Combinamos o jantar lá em casa, lhe passei o endereço, caprichei em tudo, queria que ele tivesse a melhor das impressões. Ele ficou de levar o vinho, apesar de eu não ser muito chegada, bebida de álcool. E confesso que fiquei nervosa, ansiosa, né? Pelo fato de ser a primeira vez que eu permitia a aproximação de alguém desde a minha separação. Quando ele chegou, quando ouvi o som da campainha, meu coração quase arrebentou dentro do peito, de tão forte que bateu. A gente jantou, conversamos um monte, até tomei uma tacinha de vinho, para ver se me soltava um pouco. Meu filho ficou o tempo todo ali com a gente, inclusive sem largar do violão. Queria mostrar para o professor que tinha aprendido a tocar uma determinada nota. E o Celso foi tão atencioso, tão querido com ele, sabe? Não era só comigo que ele era daquele jeito, com o meu filho também. O que, claro, né? Coração de mãe, fiquei toda derretida por dentro. O Vitor, meu ex-marido, nunca deu atenção ao nosso filho. Nunca. Sabe aquele pai que é ausente, mesmo estando ali perto? Ele sempre parecia ter coisas mais importantes para fazer do que conversar, do que brincar com o filho. Não era narcisista só comigo, mas com o filho também. Enfim, não foi o encontro dos sonhos que o Celso estava esperando, porque não ficamos sozinhos em nenhum momento. Ele também não podia ficar muito e logo se despediu. Eu o acompanhei até a porta, depois fui até lá fora
Foi, aliás, o único instante em que o Henrique não ficou ali do nosso lado. Ele falou que tinha adorado o jantar e ter passado aqueles momentos ali comigo, com meu filho. Diz que tinha adorado tudo. E eu senti que estava sendo sincero. Aí se aproximou para dar aquele beijo de despedida. Só que não foi no rosto que ele me beijou. Foi direto na boca. E eu já estava esperando. Até queria que isso acontecesse. Mas confesso que fui pega de surpresa, porque ele veio assim decidido. Não foi aquele beijo de novela, mas só eu sei o quanto mexeu comigo. Ele me beijou e depois se foi, me deixando ali flutuando, perdida nos meus sonhos de amor. Olha, para você ter a ideia do impacto que tudo isso, inclusive o beijo, teve em mim, custei muito a pegar no sono. Deitei na cama e fiquei ali sonhando acordada, pensando, imaginando, fantasiando. Incrível. Sabe, parece que todo aquele medo que eu sentia sumiu por completo e deu lugar àquela vontade avassaladora de estar com os céus, de beijá-lo de novo, abraçá-lo, fazer coisas que há tanto tempo eu não fazia. Durante a semana, eu não vi a hora de chegar o sábado. E quando ficamos frente a frente outra vez, deu para sentir que realmente alguma coisa tinha mudado entre nós dois. O modo como a gente se olhou, como a gente conversou, nada mais foi igual. E naquele mesmo dia, enquanto meu filho praticava ali os exercícios, no violão, ele veio conversar comigo. Olhou para mim como se fosse dizer alguma coisa importante. E para mim, foi a coisa mais importante do mundo. Eliana, eu queria ver com você se tinha como a gente se encontrar, se ver depois. Será que você podia fazer outro jantar daqueles pra gente? Ou então a gente pode pedir uma pizza, o que você acha melhor. Sabe o que é? Que estou precisando conversar com você. E é assunto sério, viu? Eu fiquei ouvindo ele falar, olhando para o rosto dele, sem saber o que dizer, sentindo o coração disparar no peito. Claro que eu já desconfiava do assunto que ele queria tratar comigo. Só que fiquei tão emocionado e tão travado que não respondi assim de imediato. E ele então acrescentou: pensei muito em você depois do nosso jantar, sabia? Principalmente naquele beijo. Não vi a hora de te ver de novo. No fim, deixamos tudo combinado para ele passar em casa depois das 8 da noite. Aí pediríamos uma pizza. Foi o que ficou acertado. E quer saber? Foi outra noite gostosa demais. Apesar do Henrique ter ficado novamente o tempo todo ali com a gente. Eu e o Celso, sei lá, a gente se olhava assim com tanta intensidade. Parecia até que conversávamos pelo olhar. Nessa noite, depois, ele ficou um pouco mais, deu sono no meu filho, então conseguimos ficar um pouco mais sozinhos. E aproveitamos cada segundo para nos beijarmos e abraçarmos, e só que ficou nisso. Não passou de beijos e abraços. Eu até queria ir além, mas não me permitia. Afinal de contas, ali do ladinho, meu filho estava dormindo. Quer dizer, eu achava que ele estava dormindo, né? Então, fiquei com medo que ele acordasse de repente. Inclusive, senti que ele ficou meio frustrado. O Celso, diante da minha hesitação, quando ele tentou, assim, alguma coisa mais ousada. Mas aí eu expliquei. Contei do meu trauma em relação ao meu casamento, meu ex-marido. E mesmo com aquela expressãozinha, assim, de decepção, ele pareceu entender.
O fato é que depois que a gente se despediu e ele se foi, eu até me recriminei, porque eu também queria ir além. Como que não? Todo aquele medo eu poderia ter, sei lá, dominado. Só que não era só os meus medos, né? Os meus traumas. Tinha também meu filho, que estava ali na casa. De todo modo, começamos a nos aproximar mais e mais a cada dia que passava. Passávamos o tempo todo a trocar mensagens. Ele também aparecia ali em casa em dias de semana. Até que numa dessas vezes, finalmente aconteceu a nossa tão sonhada primeira vez. A verdade, naquelas alturas, confesso que eu já estava apaixonado. Na verdade, acabamos nos envolvendo mais do que eu podia imaginar. Até que algum tempo depois, lembro que eu tinha levado meu filho para aula de violão. Estava ali do lado observando. Quando, de repente, aconteceu o impensável. Primeiro entrou uma mulher pela porta. Uma mulher loura e uma menina. E as duas foram direto até os céus. A menina o chamou de pai. E aí não precisou dizer mais nada, né? Logo percebi que aquelas deviam ser sua ex-mulher e sua filha. Foi a primeira vez que eu vi as duas. E quer saber? Não vou mentir. Senti um estalo por dentro, um desconforto e até um medo. E também percebi que ele, o Celso, ficou nervoso. Pro meu espanto, aconteceu outra coisa que me deixou atordoada, sem saber o que pensar. Aquela mulher que eu já tinha entendido era sua ex, se aproximou dele e lhe deu um beijo na boca. Não foi beijo assim, sabe, apaixonado, foi tipo selo. Mas eu pensei comigo mesmo, mas o que é isso? Eu nunca tinha visto essa criatura. E ela sendo ex-mulher dele, eu nunca vi ex beijar ex-marido na boca. E o pior foi o que aconteceu logo em seguida. Porque aquela polaca ainda falou: amor, viemos buscar o cartão, tá? A Luciana precisa comprar aquele vestido que eu te falei, lembra? Eu estremeci. Como assim, amor? Qual é a ex-mulher que trata o... Primeiro, ela o beijou na boca. Depois, o chamou de amor. Tinha alguma coisa fora do contexto em tudo aquilo. Tinha algo que não estava batendo. E tinha aquela outra coisa que era mais estranha de tudo. A reação dele. Porque ele ficou pálido. O olho arregalado. Assustado. Ele então pegou o cartão da carteira e entregou para ela. Aí conversaram sobre mais não sei o que ali. Ela quis saber a que horas que ele ia sair. Pediu que não se atrasasse para o jantar. Aí a menina também o abraçou e as duas saíram pela porta. Ela ainda me cumprimentou quando passou por mim. Fiquei sem entender nada. Até porque a única explicação que poderia haver, eu não queria aceitar. Claro que tão logo ela saiu, cobrei uma explicação dele. Quis saber que esculhambação que era aquela. Por que aquela mulher que naturalmente era sua ex, o tinha beijado na boca e o chamado de amor? Ele gaguejava mais do que falava. Deu aquele sorrisinho amarelo e falou aquilo. Ah, é o jeito dela, Helena. Ela é assim. Mas como ele é assim? Você mentiu pra mim? Você me desculpa. Ela não parecia a sua ex-esposa.
pelo menos não agiu como tal. Qual é de esposa que chama o ex de amor e dá beijo na boca? Ah, mas nem foi um beijo. Ele ainda tentou argumentar, mas convenhamos, eu tinha assistido aquela cena. Ficou insistindo que não tinha nada a ver, que era só o jeito dela. Olha, não foi naquele dia. Ainda demorou um pouco. Até porque ele não queria admitir. Mas depois, quando exigi que ele me apresentasse a sua ex e a sua filha, para que elas soubessem que nós estávamos juntos, eu e ele, aí ele não teve mais como fugir. E no fim, para minha tristeza, minha decepção, acabou confessando que não tinha sido 100% sincero comigo. Eliana, poxa, é uma conversa chata essa, mas preciso te falar uma coisa. É que eu voltei com a Isadora. Mas antes que você pense bobagem, eu fiz isso por causa da nossa filha, viu? Segundo ele, ela o tinha procurado tempos atrás e pedido para voltar. Aí, por causa da menina, ele tinha resolvido fazer mais uma tentativa no casamento. Eu fiquei louca da vida. Até porque que outra reação teria no meu lugar uma mulher normal? Ele me enganou. Não adiantou aqueles argumentos ali, bobos, patéticos. Não adiantou. E sabe o que eu me perguntei? Por que é que ele tinha me deixado eu me envolver? Me atirar de cabeça naquela relação? Se ele sabia que não ia dar em nada. Ele se desculpou dizendo que até quis me contar, mas ficou com medo. Aquele papinho manjado de sempre, né? Tinha medo de me perder, estava apaixonado, dividido entre mim e a família. A verdade é que ele não podia ter feito isso comigo. Claro que foi o fim imediato para nós dois, né? Aliás, nem sei se dá para usar essa expressão de fim para uma coisa que, na prática, nem começou. Inclusive, tirei até meu filho das aulas de violão. Mesmo assim, ele ficou um monte no meu pé, insistindo, choramingando. Chegou a prometer que largaria da mulher para ficar comigo, se eu quisesse. Mas é claro que eu não quis, né? Não quis e nem acreditei que ele ia fazer isso. Conversa. Resolvi me afastar. Mas até hoje não me recuperei. Olha, eu devo ser muito azarada nessa coisa de romance e de amor, viu? Meu Deus, tanto tempo sozinha. Depois de ter sofrido um monte nas mãos do meu ex-marido. E quando resolvo me abrir de novo para uma nova oportunidade, uma coisa que me parece bem diferente daquela do passado, me acontece isso. Acho, sinceramente, que tem pessoas que não nascem para essa coisa de amor. Quer um exemplo? Eu. Acho que não nasci para ser feliz. Ou então, essa tal felicidade que não foi feita para mim.